Olá, vamos estar verificando agora a questão da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ao mesmo tempo, vamos estar vendo a penhorabilidade de cotas do sócio e, ao mesmo tempo, também vamos estar verificando a possibilidade de penhora do faturamento não do faturamento, desculpa, do lucro que cabe ao sócio em caso de liquidação da sociedade, do lucro que cabe ao sócio na sociedade, ou da parte que lhe couber em caso de liquidação, que é a questão do 1026 do Código Civil. Então são três, vamos dizer assim, situações diferentes, ou três caminhos diferentes para o mesmo resultado. O que se quer aqui é verificar como chegar a patrimônio da sociedade, bens da sociedade, para pagar dívida do sócio. É essa a ideia. Parece que estamos falando sempre da mesma coisa, quando nós falamos de penhora de cota de sócio, liquidação da cota do sócio e desconsideração inversa, mas não, são situações distintas que terão efeitos completamente diferentes, e esse tema tem sido cobrado em prova, tem aparecido em todos os programas de desconsideração inversa. Isso por quê? Porque o Código Civil de 2002, no artigo 50, ao tratar da desconsideração da personalidade jurídica originalmente, tratou apenas da desconsideração clássica. O que eu chamo de desconsideração clássica? A desconsideração da personalidade jurídica, considerando a possibilidade de se penhorar bens dos sócios para pagar dívidas da sociedade, além da responsabilidade que eles assumiram. Isso seria a desconsideração. Serviria para permitir que os bens do sócio fossem alcançados para pagar dívidas da sociedade. Então essa era a primeira abordagem da nossa legislação, a desconsideração clássica da personalidade jurídica. Pois bem, o artigo 50 foi em 2002, ele veio no Código Civil dessa maneira bem suave, apenas reafirmando a possibilidade de desconsideração, inclusive sem usar a expressão desconsideração. Não usava a expressão desconsideração para dizer que é o que nós estávamos fazendo ali no artigo 50. Em 2019, com a Lei 13.874, foi chamada à época Lei da Declaração de Liberdade Econômica, o artigo 50, ele foi reescrito, ele foi explicado, ele foi, vamos dizer assim, pormenorizado, a melhor expressão é essa, ele foi pormenorizado. O legislador explicou o que seria desvio de finalidade, o que seria confusão patrimonial. O legislador disse que no caso de desconsideração você alcança apenas o sócio que abusou, e no final o legislador disse assim, olha, essas disposições aqui da desconsideração também podem ser usadas para fazer o inverso. O que é o inverso? Bom, primeiro, o que é o verso? O 50 vem para dizer em que situação se pode penhorar bem do sócio para além da sua responsabilidade, desconsideração da personalidade jurídica. Aí depois fala assim, ó, pelos mesmos fundamentos se pode fazer o inverso disso. Aí o que é o inverso disso? Penhorar bens da sociedade para pagar a dívida do sócio, avançar sobre os bens da sociedade para pagar a dívida do sócio. Então, a desconsideração inversa, em 2019, ela ganhou outro tom, né? Então nós temos hoje, para permitir que se cobre de um sócio uma dívida e de alguma maneira essa dívida desse sócio reflita sobre a sociedade, temos três caminhos distintos, vamos falar deles três agora, para que todo mundo esteja assim, bem convencido do que fazer, né? O que pode ser feito na hora de cobrança de uma dívida. Por exemplo, na advocacia pública você pode estar tanto numa ação que julgou procedente um pedido indenizatório em favor do Estado, você está no cumprimento de sentença, e o único bem que o sócio tem é a participação dele numa sociedade. Como fazer para alcançar o patrimônio dessa sociedade para pagar a dívida dele? Não é lógico, sempre pensando no possível da preservação da empresa. A ideia é que se pague a dívida, mas a cobrança dessa dívida, mais partindo do Estado, não leve ao encerramento da atividade empresarial. A ideia é que a atividade empresarial se mantenha firme, constante, sem alteração,
em razão da cobrança, né? Ou seja, nós queremos os anéis, mas sem tirar os dedos e deixar sangrando, morrendo a empresa. Então, quais são os 3 caminhos para isso? Vamos verificar aqui, deixa eu estar colocando para você já compreender essa matéria como um todo, tá bom? E colocar o que foi que o Código Civil fez para a gente poder dimensionar as 3 situações possíveis, tá? Vamos começar pela mais nova, que é justamente a desconsideração inversa da personalidade jurídica prevista na lei. Quando eu falo mais nova, é mais nova em previsão legal, mas doutrina e jurisprudência já trabalhavam a ideia da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Por isso, vamos ter que detalhar isso, até porque é de suma importância para quem está advogando, ainda mais em defesa do Estado, saber como satisfazer o crédito eventual que o Estado tem. Inclusive, para medidas preventivas, né, cautelatórias, pedir arresto, sequestro, indisponibilidade de bens, e saber que muitas vezes o devedor ele tem todos os seus bens concentrados numa pessoa jurídica. E às vezes ele até fez essa concentração na pessoa jurídica justamente para blindar o seu patrimônio. Então as medidas cautelares de arresto, de sequestro, de indisponibilidade de bens poderão recair sobre parte do patrimônio da pessoa jurídica, da sociedade empresária, para garantir a futura a satisfação da obrigação que vier a ser reconhecida em favor do Estado. Tá bom? Então vamos tomar essa anotação disso e entender os 3 caminhos para não confundir as coisas, até porque tem muita gente que confunde tudo, confunde penhora de cota com liquidação da cota com desconsideração inversa. A gente até fala, quando a gente fala rapidamente, lógico, sobre o tema, quando eu estou dando aula e tenho que falar em 5 minutos sobre desconsideração da personalidade jurídica, eu menciono, aí eu falo, parece com o 1026 do Código Civil. 1026 é a liquidação da cota. Vamos verificar aqui detalhadamente cada uma das situações. Começando aqui, lembrando os 3 caminhos que existem. Primeiro nós temos a penhorabilidade de cotas. Isso aqui é uma coisa, uma situação, inclusive, complicada de se fazer, mas o nosso Código de Processo Civil permite, tá? A legislação civil material não trabalha muito com essa ideia. No direito material nós trabalhamos com 2 outras ideias. A ideia da exclusão do sócio, ou melhor, para ficar mais certinho, né? A ideia da penhora da cota do sócio para pagamento da sua dívida, o que vai implicar na liquidação da cota, com a sua exclusão de pleno direito. O sócio acaba sendo excluído de pleno direito porque teve sua cota liquidada. Então liquida a cota dele e deixa a sociedade continuar com os demais. Essa é a ideia do 1026, combinada com o 1030, parágrafo único do Código Civil. Então aqui eu tenho liquidação da cota, eu estou pegando a parte do sujeito, transformando em dinheiro, entregando para o credor e tirando o sujeito do mercado. Na penhora de cota, quem está penhorando a cota, e depois essa cota vindo a ser leiloada, está se tornando dono da empresa. A penhora de cota vai permitir que um novo titular assuma a propriedade da cota, ok? Enquanto que a liquidação da cota permite o quê? A retirada do devedor. Então, olha só, já é o caminho inverso, né? Enquanto a penhora de cota está trabalhando com a ideia da entrada de um novo sócio, a liquidação da cota está trabalhando com a ideia da retirada do sócio devedor. Tá? Hoje, isso aqui é menos grave, inclusive a liquidação, com a ideia de que normalmente as sociedades são limitadas, e as sociedades limitadas elas não precisam mais recompor o quadro societário quando ficam com um sócio só. Aliás, todas as sociedades conquistaram isso com a lei 14.195. Depois eu vou mencionar isso aqui, nas outras aulas nós teremos aí. Então, o 1026 do Código Civil permite a liquidação da cota, permite, né, que se penhore o quinhão que o sócio tem, as cotas que ele tem na sociedade, não. Que se penhore o valor que ele teria direito em caso de liquidação. E ocorrendo a liquidação, 1030 promove a exclusão de pleno direito do sócio. Então essa é a hipótese número 2. Né? Então na hipótese, um novo titular entra comprando as cotas e pagando o credor. Na hipótese número 2, o sócio deixa a sociedade e o quinhão dele é utilizado para pagar a dívida dele. E na desconsideração inversa da personalidade jurídica, o que acontece? Eu nem liquido a cota, nem penhora, nem liquida. Apenas satisfaz a dívida
satisfaz a obrigação com dinheiro da pessoa jurídica. É a obrigação do sócio, né? Com dinheiro da pessoa jurídica. Vamos especificar isso aqui bem direitinho. Então, ó, eu vou deixar claro, são 3 caminhos hoje. E pelo que está colocado aqui, eu acho que você consegue ver muito bem a distinção. Mas olha só, o caminho mais clássico que existe é a penhora de cotas. Isso aí é antigo. Apesar de toda a discussão que levou o STJ a dizer assim no final, ó, vamos lá, penhora a cota, pode penhorar. Mas não pode impor a entrada do arrematante na sociedade, contra a vontade dos adquirentes, né? Porque o problema da penhora de cotas, já que está entrando o arrematante, é justamente a fec societatis. Porque eu estou colocando estranhos no quadro social, pessoas que não participariam por escolha dos sócios. Então estou empurrando um sócio goela abaixo, eu posso fazer isso? Não, porque a quebra da fec societatis é um dos principais fatores que leva à extinção de sociedades. E a extinção de sociedade leva à inviabilidade da empresa. Então, a ideia de você permitir que entre um estranho, tanto que o 1028 do Código Civil, ele diz que se morrer um sócio, os herdeiros não entram. E veja que são os herdeiros, né? As pessoas conhecem a sociedade, às vezes conhecem os outros sócios. Então, a penhora de cotas sempre foi complicada. Até hoje, essa discussão permanece. Mas o Código de Processo Civil, eu vou colocar os artigos aqui, reafirmou a possibilidade de penhora, que dos 3 caminhos, vamos dizer assim, é o mais terrível para a preservação da empresa. Porque como implica na venda das ações, das cotas, né, para um terceiro estranho, pode implicar na quebra da feição social. O STJ criou critérios, tipo assim, ele disse que nesse caso de penhora de cota, a primeira coisa que pode acontecer é que os demais sócios ou a sociedade podem vir remir a dívida, faz a remissão da dívida e fica com as cotas para si. Aquele que fizer a remissão da dívida fica com as cotas. A própria limitada pode se tornar proprietária das cotas que eram dos sócios que estava com a cota penhorada, fazendo a remissão, né, pagando a dívida e assumindo as cotas. Ou algum sócio pode fazer isso. Primeira coisa é isso. Segunda situação, tanto a sociedade quanto os sócios podem arrematar as cotas no leilão, ou, depois delas arrematadas, fazer a remissão da arrematação. Virem pagar o valor que o arrematante pagou e ficarem com as cotas para si. Isso também é possível, segundo a jurisprudência do STJ. E num terceiro momento, o STJ ainda admite que no lugar do terceiro entrar, os sócios promovam a liquidação da cota. Ou seja, calcula quanto vale a cota e paga para ele, faz um processo de liquidação, para que ele não entre. Ou seja, penhorar pode, arrematar pode, agora entrar na sociedade depende da negociação do arrematante com os demais sócios. Aí tem, lógico, algumas situações assim um pouco diferenciadas, quando, por exemplo, o contrato social da limitada já diz que as cotas são livremente alienáveis. Se o contrato social da limitada diz isso, deu caráter de sociedade de capital. Aí não tem como impedir que o arrematante entre, não. Tá? Mesma coisa acontece quando o contrato social manda aplicar supletivamente a lei das SAs no lugar das regras da sociedade simples. Quando eu trabalho com a lei das SAs como regra supletiva, e o contrato social não fala se sócio não pode ou não pode sair, eu vou dar livre alienabilidade das cotas, porque essa é a regra da legislação da sociedade anônima, tá bom? Vamos ver cada uma das situações agora, então. Quais são os 3 caminhos? Penhora, que é o mais antigo. A desconsideração inversa, ela surge depois, na doutrina e jurisprudência, que é justamente o mesmo caminho da desconsideração, só que nesse caso, para permitir que penhore patrimônio da sociedade para pagar a dívida do sócio, e agora nós temos a liquidação da cota, muito clara no artigo 1026 do Código Civil, para pagar a dívida particular de sócio. Liquidação essa que leva à exclusão de pleno direito do artigo 1030, parágrafo único. Esses são os 3 caminhos. Vamos verificar aqui, então, cada um deles separadamente, tá? Primeiro, a desconsideração da personalidade jurídica. Onde é que está a novidade? A gente tem aqui no artigo 50, o fundamento para desconsideração. Esse é o artigo 50, redação moderna. Redação dada pela 13.874, né? Em caso de abuso da personalidade jurídica. Isso aqui é o que vai permitir a desconsideração. E como é que o abuso se caracteriza? Dizem os autores que Requião e Fábio Conde Comparato estão aqui na redação, né? Desvio finalidade. Isso aqui seria o Requião dizendo, é aqui que eu uso desconsideração. Quando alguém abusa e usa a personalidade jurídica para outra finalidade.
Ou confusão patrimonial, aqui tem uma redação de Bugarelli, ó, não basta confundir patrimônio, é matemático, está vendo ali, ó, o cara está misturando o patrimônio dele com o patrimônio de sociedade, então isso já é abuso. Tá? Em caso de abuso, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderar. Essa palavrinha veio com a renovação, tá, gente? Ela não estava na redação original do artigo 50. Desconsiderar quem? A personalidade jurídica, para que efeitos de certas determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores, sócios ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados. Direto, aqui está o segredinho, ó, novidade, beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Então, eu vou alcançar o patrimônio dos sócios, né, os bens particulares dos sócios, que foram beneficiados pelo abuso. Bem, o que é a desconsideração inversa? Ela decorre dessa determinação do parágrafo 3º do próprio artigo 50. O disposto do caput, que acabamos de ler, e nos parágrafos 1º e 2º, vamos dar uma olhadinha, também se aplica a extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Então, temos consideração inversa. Eu vou usar os mesmos fundamentos de finalidade, confusão patrimonial, para permitir que patrimônio da pessoa jurídica seja alcançado, porque eu faço a extensão, né, para pagamento de obrigações dos sócios. Tá? Na desconsideração normal, eu vou permitir que os efeitos de determinadas relações de obrigações de quem? Da pessoa jurídica, sejam estendidos, estendidos aos bens particulares dos administradores. Vamos colocar PF como se fosse pessoa física, tá? Pode ser pessoa jurídica também. Então, as relações de obrigações da pessoa jurídica estejam estendidos aos bens particulares. Então, nós temos a possibilidade de usar o mesmo critério para fazer o inverso, tá? Alcançar bem da pessoa jurídica para pagar a dívida do sócio. Agora, expressamente previsto. Isso aqui é novidade da nossa legislação. Isso aqui era doutrina de jurisprudência, gente. Até 2019. Né? Nós estamos falando da lei, só para deixar registrado aqui, né? Lei 13.874, 2019, que, dentre outras alterações, alterou o texto do artigo 50 do Código Civil. Ok? Aí, quando é que eu vou desconsiderar a personalidade jurídica? Quando eu tiver desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O que quis o legislador também em 2019, desculpa? Ele quis delimitar um pouquinho a interpretação dessas duas expressões. No parágrafo 1º do artigo 50, diz assim: para fins disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito, não é acidentalmente não, com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Dentre eles, por exemplo, assumir obrigações em nome da pessoa jurídica, quando, na verdade, quem está sendo beneficiado é só a pessoa natural. Tanto que o caput do artigo está dizendo que é para alcançar quem foi beneficiado, porque o desvio vai ter alguém como beneficiário. Ok? Então, o desvio de finalidade tem essa conotação. A confusão patrimonial, o legislador trouxe três quadros distintos, né, para poder caracterizar o que seria a confusão patrimonial, que, em resumo, ele disse, seria a ausência de separação, de fato, entre os patrimônios da pessoa, da sociedade, de um lado, e dos sócios do outro. Essa ausência de separação. Confusão mesmo. Como é que ela caracteriza? Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa. Você usa dinheiro da sociedade para pagar a dívida de sócio ou administrador, ou vice-versa. Usa dinheiro de sócio ou administrador para pagar a dívida da sociedade. Quando você tem dinheiro de sócio sendo usado para pagar a dívida da sociedade, está acontecendo a transferência do patrimônio do sócio para o patrimônio da sociedade. Por que o sócio faria isso? Para blindar seu patrimônio. Para na hora que ele fosse cobrar de uma dívida, ele tivesse com o seu patrimônio vazio, o pessoal. Enquanto a sociedade está aqui rica, vamos dizer assim.
Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Opa, está acontecendo aqui. Ativos, bens são transferidos de CPF para CNPJ, de CNPJ para CPF, sem efetiva contraprestação. Faz uma TED ali de R$50 mil para a conta do sócio, e o sócio não deu um carro, não deu uma casa, não deu nada para a sociedade. Isso seria indício, ou seria prova de que houve confusão patrimonial. Outros atos de descumprimento da autonomia da pessoa jurídica. Eu disse, há duas situações objetivas e o legislador deixou em aberto para ser analisada no caso a caso e o juiz verificar se houve realmente quebra da autonomia. Então, gente, o que vai acontecer na desconsideração inversa? A pessoa jurídica vai continuar funcionando normalmente, com todos os seus sócios, e o juiz, uma vez, numa execução, numa cumprimento de sentença, numa cobrança contra um dos sócios, verificando que houve a incidência de abuso da personalidade jurídica, especialmente pela confusão patrimonial, né, que é o que acontece, ele poderá determinar a penhora de valores da pessoa jurídica para pagar a dívida do sócio. No caso das considerações inversas, a sociedade fica intacta, com os mesmos sócios, sem qualquer alteração do quadro social, enquanto a empresa continua funcionando normalmente e dinheiro dela é retirado, o patrimônio dela é retirado para pagar a dívida do sócio. Mas a vida continua normal. Eu falo, professor, e os demais sócios? Aí sim, os demais sócios vão ter os meios cabíveis para se ressarcirem disso aí. Eles podem, num acordo entre eles, né, fazer uma alteração contratual e dizer que do lucro a ser distribuído para os sócios será descontado os valores que eventualmente a sociedade tenha que pagar de dívidas particulares deles. Isso para uma sociedade bem sadia. Né? Eles podem prever em contrato social, mesmo não prevendo, podem deliberar pela exclusão, por exemplo, por falta grave desse sócio que fez a confusão patrimonial. Então, o que vai acontecer depois que a desconsideração da personalidade jurídica permitir que patrimônio da sociedade seja retirado para pagar a dívida do sócio, é uma questão interna corporis. Os sócios vão decidir entre si. A decisão pode ser pela exclusão do cara que permitiu ou que foi, vamos dizer assim, o alcançado pela desconsideração, o causador da desconsideração, vamos dizer assim. Ok? Então, cada situação vai depender dos sócios, que podem simplesmente abater nesse sócio, na hora de distribuição do lucro, aquilo que a sociedade teve que pagar por ele. Pode optar por pegar parte das cotas dele em pagamento, em ressarcimento à sociedade pelo que ela pagou de dívida particular dele. Pode optar pela exclusão completa dele. Mas isso aí, interna corporis. Segunda situação, vamos verificar aqui. Penhorabilidade das cotas. Aí é o Código de Processo Civil. Não está muito preocupado com... Tem um pouquinho de preocupação, mas não está muito preocupado com a preservação da empresa. Não é seu primeiro objetivo. Não. O CPC está muito preocupado com a satisfação dos direitos. Que os direitos sejam satisfeitos. Ok? Então, diz o 861 do CPC que penhoradas as cotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 meses, para que a sociedade... Aí veja só, olha só, a cota foi penhorada, nós vamos ter que fazer essa cota virar dinheiro. O que essa penhorabilidade pode permitir? Olha só, possibilita a entrada de novo sócio. Nosso problema, affectio societatis, como é que fica, né? Então, em mais de 3 meses, piorou a cota, tá? A sociedade tem apresente balanço especial, na forma da lei, ofereça as cotas ou as ações aos demais sócios, aqui, ó, preferência deles, né? Observado o direito de preferência legal ou contratual, não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das cotas ou das ações
depositando em juízo o valor apurado em dinheiro. Agora aqui, ó, vem a lei e fala assim: para evitar a liquidação das cotas das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas para manutenção e tesouraria. Aqui tem a situação, olha, se a própria sociedade pode adquiri-la, ela também não pode oferecer à venda. O disposto no caput, no parágrafo 1º, não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores. Aqui, ó, alienação aqui, sócio novo. Tá certo, na sociedade de capital aberto pode entrar sócio a hora que quiser, tá bom? Para fins da liquidação de trato inciso 3º, vou liquidar a cota, o juiz poderá, a requerimento do exequente da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação, que é a melhor maneira de liquidar a cota é assim mesmo, vendo a mercado, tá? O prazo de serviço no caput poderá ser ampliado, que é o prazo de 3 meses, né? Se o pagamento das cotas ou das ações liquidadas, superar o valor do saldo de lucros ou reservas, porque a sociedade não dá conta de pagar, né? Exceto a legal, e sem diminuição do capital social ou por doação. Ou se colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade, que quer se evitar, simples ou empresária, quer se evitar, de novo, ó, que a empresa quebre. Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício do direito de preferência, não ocorra a aquisição das cotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso 3º caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das cotas das ações. Aqui, ó. Por isso que eu disse, no caso da penhora de cotas, nós temos a possibilidade de entrada de um novo sócio. Ou seja, se a sociedade estiver passando por um momento difícil, dificuldade, a única alternativa que vai sobrar vai ser essa aqui, vai ser o leilão das cotas. Só que o leilão das cotas ele faz com que a terceira pessoa entre no quadro social. Tá? O problema todo vai ser a Fex Societatis, que não existe no caso da SA de capital aberto, qualquer pessoa pode ficar. Por isso que você pode leiloar, como se fosse um leilão na Bolsa de Valores. Aqui na Bolsa de Valores você não leiloa, né? Só oferece a venda e vende a preço de mercado. Não tem nem como desconfiar do valor da arrematação, porque todo segundo está sendo divulgado o valor das ações ali no mercado. Tá? Então nós temos aí a penhora da cota. Agora veja o que fez o legislador. Mesmo que permita o leilão das ações ou das cotas que forem penhoradas, o legislador está tentando passar pelo caminho do direito material, que é o da preservação da empresa. Essa é a penhora. E, por fim, nós temos a liquidação do artigo 26. Essa é a mais simples, né? Porque ela implica simplesmente a retirada do sócio. Ninguém está preocupado aqui com a Fex Societatis. O que seria a exclusão do sócio no caso do 1026? O 1026 vai dizer o seguinte, ó, na ausência de outros bens particulares, do executado, a penhora poderá recair sobre o lucro que lhe couber ou sobre o valor que lhe couber em caso de liquidação. A lei aqui, o artigo 1026, traz duas alternativas para a liquidação da cota do sócio. Vocês verificaram que no caso de leilão eu posso ter a liquidação da cota, né? A liquidação pode ser feita, aqui no caso do inciso 3, ó, liquidação da cota pelo caminho da penhora da cota. Mas eu posso também ter a penhora direta da cota, do que couber ao sócio em caso de liquidação. Tá bom? No caso do lucro é simples, é verificar. A empresa tem lucro suficiente para honrar aquela dívida? Se tem, aguarda, vai pegando lucro, vai piorando até que está a dívida, ok. Não, o lucro é insuficiente, nem está dando lucro, então vamos penhorar o valor que couber ao sócio em caso de liquidação. O parágrafo único do artigo 26 diz assim, que se não estiver liquidada,
caberá, se não estiver liquidada, caberá ao credor exequente a sua liquidação. Então, o próprio credor vai entrar com ação de liquidação de sociedade para quê? Vender o ativo, pagar o passivo e a parte que couber ao devedor executado pagará a dívida na execução. Ok? Aí vejam, a exclusão por esse motivo, ou ainda a exclusão por liquidação do inciso 3º do artigo 861 do CPC leva à exclusão de pleno direito. Não tem que entrar com ação para excluir, não. A própria sentença que liquida a cota aqui para pagar, ou que liquida a cota nos termos do 88 inciso 3º, já vai dizer que o sócio está excluído da sociedade de pleno direito. E isso só declarando o que já está expressamente previsto no parágrafo 1 do artigo 1030 do Código Civil. Esse seria, então, o terceiro caminho. Então, veja, vamos lá, pela ordem, na desconsideração da personalidade jurídica, patrimônio de sociedade é penhorado para pagar a dívida do sócio, porque teve abuso da personalidade jurídica, a sociedade continua normalmente, qualquer prejuízo, a discussão entre os sócios posteriormente. Na penhora de cota, em tese, um sócio vai deixar a sociedade, porque as cotas deles foram penhoradas, e outro vai entrar no lugar deles, se a sociedade mesmo não tomar conta, não adquirir as cotas. Então pode haver um leilão e um terceiro entrar no lugar daquele que era sócio, e o dinheiro que esse terceiro paga vai quitar a dívida, ou vai pagar parte da dívida. E no caso da liquidação da cota número 26, não entra ninguém, o sócio sai, o quinhão dele é calculado para pagar o seu credor. Espero que esteja compreendendo, vendo essas novidades aí de forma bem clara, bem lógica. Valeu!